Então, vamos aqui. Bom dia a todos, aqui é George, professor de Física que vos fala. Hoje, no dia 17 de maio de 2021, começamos mais uma aula de Física. O assunto hoje é as mudanças de estados físicos. Estamos concluindo a questão de calorimetria e vocês tiveram um vídeo em que fala de uma forma mais lúdica sobre as mudanças do estado físico, a questão da evaporização, da condensação, a ebulição dos estados físicos da matéria, dando ele como elementos ou substâncias químicas. Vocês, durante o vídeo, teve alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Não, né? Então, bora. Olha só, gente, eu vou pedir a vocês que vocês entrem no canal, certo? Do canal do Enova, do YouTube. E abaixo de cada gravação na sua playlist vai estar lá primeiro/segundo ano, regular, as aulas gravadas de março até hoje com vocês. Vocês vão entrar na descrição, na parte dos comentários, colocar o nome completo e a turma que pertence. O sistema irá me acionar como aluno participante, aluno que assistiu a aula, aluno que está em efetiva atividade. Isso vai gerar uns pontos de participação. Então, para isso, vocês vão ter que comentar, se inscrever no canal, acionar o sininho que está ali do lado e dar o like, certo? Para isso, vocês têm que fazer isso no canal do Enova. No canal, agora é na playlist da turma, não é no playlist de outras turmas. Você vê que se vocês entrar no playlist desse canal, vocês vão encontrar como é que chama? A turma de vocês. Alguma dúvida? E na hora de apresentar aqui, eu vou tentar aqui mostrar a vocês o canal, certo? Vou até abrir aqui para ver como é que eu faço. Rápido. Canal do Renova. Vocês estão me vendo, gente? Sim. Estou, professor. Deu um problema aqui, aí eu acabei saindo. Mas tudo bem, vamos aqui as apresentações. Espera aí, deixa eu mudar aqui a tela. Vocês estão vendo a tela, gente? Sim. Eu estou, professor.
Pronto, beleza. É porque eu tenho que sempre mudar de... Então, pronto. O nosso assunto hoje é mudanças do estado físico, uma parte mais teórica, mas é interessante que vocês saibam, certo? E no final daqui, a gente vai fazer uma atividade para poder computar aqui a frequência de vocês. Então, não saiam da aula. As mudanças do estado físico dependem de alguns fatores relativos à temperatura, à pressão e à quantidade de energia envolvida no processo. Está passando um caminhão aqui, deixa eu fechar aqui a porta aqui rápido. O pessoal passando aí na rua. Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, gente? Tudo sim, professor. Sim. Pronto, beleza. Sim, professor. Então, beleza. Então, os estados físicos da matéria, as mudanças são condensação ou liquefação, certo? É isso aqui, ó. Tudo isso vocês devem ter visto em química e no primeiro e no nono ano. Solidificação, fusão, vaporização e sublimação. Cada tipo de mudança possui algumas especificidades e estão relacionadas às qualidades da matéria. Significa, gente, que nem sempre, nesse processo de transformação, elas se comportam iguais, entendeu? A água mesmo, ela é uma coisa interessante pra caramba. Porque quando vocês aquecem uma substância, ela tem que aumentar o seu volume até um determinado ponto em que, quando ela evapora, ela ocupa todo o espaço envolvido. E quando ela vai perdendo a temperatura, até perdendo o calor, diminuindo a velocidade de suas moléculas, ela diminui o seu volume até o seu limite de cristalização, em que as moléculas ficam superpostas de tal forma que ali diminui. Mais interessante, a água, ela tende a diminuir, certo? Mas quando chega a um determinado ponto, ela aumenta o seu volume, mas aumentando o volume como se fosse exposto. Vou dar um exemplo nisso. Imagine vocês, deixa eu botar aqui, tá lá em branco. Imagine vocês, aqui uma molécula de ar, certo? Vocês conhecem. Aqui temos o O, né? E aqui os átomos de hidrogênio. E aí, imagine que essas moléculas, ela esteja no estado gasoso ou no vapor. Quando isso acontece, elas estão bastante afastadas, certo? Bastante afastadas. Essa distância daquela aqui, ela é bem maior. Uma porque elas estão vibrando. Todas elas estão vibrando e estão em constante movimento. Porém, no estado líquido, elas estão mais próximas. Essa energia fornecida, ela é menor. E aí, no estado líquido, isso aqui é, no caso, no vapor, né? Aqui no estado líquido, elas estão mais próximas. Mas em constante movimento. Beleza? Porém, quando ela vai perdendo a temperatura, baixando a temperatura, perdendo calor para o ambiente, perdendo energia de movimento, ela vai começar a se rearranjar. Porque vocês sabem, quando ela vai diminuir, vou botar aqui mesmo nesse estado, vocês sabem que aqui eu tenho o oxigênio, e aqui o hidrogênio. E o oxigênio, ele tem cargas elétricas, certo? Dispostas a se ligar. Então, quando a água, as moléculas da água, elas começam a se arranjar, elas formam de tal forma que elas ficam
arranjada em malhas. Assim. Aí repare você que acaba nessa situação. Ó, aí que eu tenho o oxigênio. Aqui é oxigênio, 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 oxigênio. Tudo aqui é oxigênio. E esses pequenininhos aqui, o hidrogênio. Repara que vai acabar acontecendo espaços vazios entre eles. Aqui é espaço vazio. Certo? Tudo isso aqui é espaço vazio. Tudo isso aí é espaço vazio. Já no estado líquido, esse espaço vazio, ele é bem menor, quer dizer, eles ficam mais juntinhos. Claro, não parado, mas em movimento. Por isso que no estado líquido, a densidade é maior. Enquanto essa densidade aqui, ó, esse aqui, vai ser menor. Certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Que a água ela se comporta de forma diferente. Se você pegar um pedaço de ferro, um bloco de ferro, e jogar em um líquido, no ferro derretido, esse pedaço ele tem uma maior densidade e vai afundar. Se eu pegar um bloco de alumínio e colocar dentro do próprio alumínio derretido, esse bloco vai afundar. Mas o gelo, que é a forma da água no estado sólido, se eu colocar na água, ele não afunda, ele boia. Onde é que vocês veem isso? No seu copo de refrigerante, quando bota gelo. Quando eu sei que vocês, quando eu vou no shopping, como Emily, Rayane, Kailane, vai no shopping lá no Burger King, aí pega aqueles copos de papel, que é para tomar uma vez só e toda hora vai lá enchendo. Toda hora vai enchendo. Quando vocês vão lá toda hora enchendo e colocam o gelo, aquele gelo, vocês veem que não afunda. O gelo no refrigerante não vai lá para o fundo, ele fica em cima boiando. Agora, se vocês tivessem superpoderes, fossem alienígenas e pudessem beber um copo de ferro derretido e fosse colocar os blocos de ferro em cima para poder ficar mais gostoso, esse bloco vai afundar, vai ficar no fundo. Olha aí que delícia. Deve ser uma delícia. Para quem é alienígena ou superpoder, sei lá que diabo ele é, um mutante. Mas a gente que bebe água e vai querer, pô, a água tá quente, vou botar um gelinho aqui para gelar. Não, quando bota o gelo fica boiando, não afunda. Certo? Significa que quando ele boia é porque existem espaços aqui, ó, espaços nele em que esse material ele fica mais expandido. Para isso, então, a densidade dele é menor. Enquanto no estado líquido, ele fica mais acumulado. Vamos dar um exemplo? Se a gente pega uma sala daquela do Marianita, e eu pego todas as carteiras e desarrumo tudo, jogo tudo no canto. Desarrumo, pum, desarrumo. Se eu desarrumo e coloco dessa forma, aí vai ficar um bocado de cadeira no canto. Um bocado de cadeira no canto. Mas se eu pego essa mesma cadeira e vou arrumar de tal forma que uma fica em cima da outra, ó, uma fica em cima da outra, ele vai acabar ocupando mais espaço, porque um em cima da outra, um em cima da outra. Mas se eu bagunço, coloco um encaixando na outra, o pé debaixo da outra e deixo lá no canto, ele vai ocupar menos espaço, mas vai ficar bagunçado. A molécula da água, ele se comporta do mesmo jeito. Ele fica assim, ó, nesse bagunçado, uma perninha entra em cima da outra, depois ele sai, mas não fica estático, sempre em constante movimento, de uma velocidade maior.
Nesse ele fica organizado porque a vibração dessas moléculas diminui. Quando a vibração dessa molécula diminui por causa da perda de energia calorífica, as interações eletrostáticas entre os átomos ficam maiores, entendeu? Entre a parte positiva do hidrogênio com a parte negativa dos polos oxigênio. Isso vocês aprenderam em química, que o oxigênio ele tem a capacidade polar. Ele tem uma parte que é positiva e outra parte que é negativa. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá aí, tudo bem? Beleza. Vamos concluir aqui rápido, certo? Tudo isso aqui eu vou mandar para vocês, não precisam copiar, certo? E aqui eu vou falar cada um deles, a parte da condensação, que é do gasoso para o líquido, certo? Isso aqui é onde é que a gente vê? Nas tampas da cozinha. Você está cozinhando, quando levanta a tampa, está lá aquele líquido, certo? Isso aí é o que vocês veem. Quem gosta aí de tomar um refrigerante, cerveja não, porque acho que ninguém aí bebe, eu acho, né? Quem deu um sorrisozinho aí, eu estou sentindo que toma uma cervejinha escondida de papai. Estou sentindo isso. O único que não bebe aí, deixa eu ver, Ingrid não bebe, porque está aqui escondendo o rosto para não dar risada. E se o pai souber, vai brigar, certo? Então, bora. Então, bebida só a partir dos 18 anos. E olhe lá. Eu não dou conselho nem a beber. Que diabo me dá pouco. Então, bora. Então, quando vocês veem no bar o povo tomando aquelas cervejas, aqueles copos, aí não molhou o copo. Mas como é que o copo que não foi molhado ao redor dele fica aquelas gotículas de água? Aí, pessoal, o copo está suando. Não é que esteja suando, gente. Ali é um processo de condensação. O ar ele está rico em moléculas de vapor, de água. E aí, como aquele copo está frio, ele perde a energia de movimentação, e começa a se condensar ali, certo? A solidificação é o estado líquido para o sólido. É o que a gente coloca, eu quero fazer gelo. Você bota no congelador, a água sai do estado líquido para o sólido. Ele perde energia de tal forma que forma aqueles cristais que eu mostrei aqui a vocês. Fusão. Fusão é quando você derrete o gelo. É como está no vídeo. Mas é só gelo? Não. O povo que faz metais preciosos, o que eles fazem? Anéis, ele pega aquela pepita de ouro, coisa assim, derrete para poder fazer outro material. Isso é o processo de fusão. Vaporização. A vaporização, gente, ele é do estado líquido para o gasoso. Agora, ele pode ocorrer de duas maneiras. Ebulição, aquecimento rápido. Onde é que a gente vê isso aí? Quando você abre uma frigideira, esquenta, e quer colocar aquele velho bife, certo? Eu costumo fazer isso. Eu deixo a frigideira ficar bem quentinha, e aí jogo o bife. Aí vai aquela zoada. Eu acho massa. Aquele bife, ele está está perdendo o líquido rápido pelo processo de ebulição, certo? Quando você pega a água para ferver, e a água para fazer aquele café, e a água começar a borbulhar ligeiro ali é um processo de ebulição. Já a evaporação é aquecimento lento. Como é que a gente observa isso? Quando você vai botar a roupa para secar. Quando você bota a roupa para secar e demora um bom tempo, quando você vai ver ela está seca. A água simplesmente evaporou. Se eu pegar aqui um pires e colocar uma água dentro e deixo aqui exposto, não precisa nem ser lá fora. Se deixa de manhã, quando chega de tarde, vou ver, essa água sumiu. Na verdade, essa água não desapareceu por mágica. Ela evaporou. Olha a diferença de um para o outro. Se eu boto uma água para ferver, você está fornecendo calor suficiente para que ela entre em estado de ebulição. Saia do estado natural de temperatura ambiente, que geralmente é 25, 26, 27 graus, que é aqui na Bahia, que é aqui em Salvador. E aí, quando você
aquece ela de tal ponto rápido que ela chega a 100 graus Celsius e aí evapora. Ela entra no estado de ebulição e evapora e some. Já no caso do processo de evaporação, você não fornece nada a ela. Você deixa ela só no ambiente e ela vai desaparecer, então, no processo de evaporação. Certo? A sublimação é passar de sólido para o gasoso. É o estado, assim, meio diferente, né? Esquisito ele, né? Parece coisa extraterrestre, né? Uma coisa, porque nem todos a matéria consegue fazer esse processo. E temos também do estado gasoso para o sólido, que é ressublimação. Esse tipo de mudança ocorre dependendo de determinadas condições de pressão e temperatura. Cada elemento possui seu diagrama de fases, onde se encontram suas curvas de fusão, evaporação e sublimação. É interessante. Que materiais alguém aqui pode me dizer, pode me dar exemplo, que sofre de sublimação? Estou esperando. Olha o relógio tocando. Ninguém vai me responder? Me dê um exemplo aí de uma substância que sofre sublimação. Vamos, responda aí. Ingrid, Vinícius, que está com a câmera para o teto. Joyce, Kailane, Levi. Bora, gente, chuta aí. Eu vou ter que jogar água quente em vocês. Professor, Oi. a naftalina? Muito bem. Lígia, me lembre de eu lhe dar um ponto de participação. Não foi Lígia que falou? Foi. Pronto, já vou até anotar aqui seu nome aqui. Lígia simplesmente participou divinamente. Lígia Tavares. Lígia Tavares. Isso mesmo, Lígia. A naftalina, se você botar nos cantinhos aqui para evitar mofo, barata, essas coisas, ela evapora saindo do Porque estado ela vai sólido. evaporizando, não é isso? E aí vai ficando diminuindo cada vez mais. Isso. Ô, professor, Oi. o gelo seco também é um exemplo, né? Gelo seco. Muito bem, gelo seco. Gelo seco. Tinha até me esquecido dele. Gelo seco, ele é problemático. Meu Deus do céu. O gelo seco, professor, se ele for, no caso, consumido em muita quantidade, ele pode fazer mal à saúde, não é isso? Na verdade, não deve nem ser consumido, viu, Lídia? Porque o gelo seco, ele queima. Ele tem uma temperatura muito, mas muito abaixo do zero. E como o calor, ele queima também, o gelo também queima. Ninguém consegue ficar muito tempo segurando o gelo na mão, porque ele queima. Então, o gelo seco, ele tem uma temperatura bem menor ainda. Então, ninguém vai pegar um gelo seco e manter na mão, não. Ninguém consegue. Se eu pegar um gelo seco e colocar na mão, seguro mais um pouquinho, quando eu tenho que soltar logo, vai ver, vai estar lá uma queimadura. Acredite nisso, uma queimadura. Quer ver uma coisa interessante do gelo seco? Se vocês, não sei se vocês já viram nesses filmes aí, que um cara mata o outro com um vapor de gelo, joga um gás, a parte do corpo da pessoa Já endurece, assim. e isso é o que acontece com o gelo seco. Então, o gelo seco é perigoso. Nem bote um gelo seco na ponta da língua que você vai perder a língua. Entendeu? Porque, na verdade, o gelo seco, ele é um gás, certo? Ele é um CO2, geralmente ele é feito com gás carbônico, ou um gás simples, de uma temperatura tão baixa, mas tão baixa, que ele não consegue passar pelo estado líquido. Ele sai direto do estado sólido para o vapor. Vou dar um exemplo. Imagine uma temperatura bastante alta, temperatura assim do núcleo do Sol. E aí essa temperatura alcançar a Terra, digamos. E isso é possível, viu? Digamos assim que
5.000 graus ou 10.000 graus Celsius atingisse rapidamente a Terra, sabe o que aconteceria? A Terra nem em estado líquido não iria se derreter. A Terra simplesmente ia evaporar, ia sofrer o processo de sublimação do estado sólido ao gasoso, simplesmente porque a temperatura que ele recebeu foi forte demais, foi rápido demais. É o que acontece com uma pedra de gelo seco, que é o gás no seu estado sólido, quando ele deixou numa temperatura ambiente, é como se ele tivesse ganho uma temperatura igualzinho se a gente tivesse tomado 1.000 graus Celsius. Entendeu? Ele não tem tempo de passar para o estado líquido. Não sei se você já viu esses filmes que o cara usa uma máquina e aí joga um raio na pessoa ou em alguma coisa, ele some. Ele evaporou, porque recebeu uma temperatura muito gigante, rápido demais. É o que acontece com o gelo seco. Ele no ambiente, ele está recebendo uma temperatura muito, mas muito alta para eles. Certo? Podemos continuar? Pode. Pronto. Nos estados físicos da água, aqui, um exemplo claro que eu botei aqui para vocês no diagrama. Esse material eu vou colocar em PDF e vou enviar para vocês. Vocês colocam no caderno, sem precisar copiar agora, mas podem copiar no caderno. E aí vocês não esqueçam de colocar o cabeçalho. Professor, é para nota? Não, é para o caderno, porque quando for fazer a prova, eu vou tirar daí as questões para vocês fazerem a prova. E, pelo que eu estou vendo, as aulas presenciais vão começar, certo? Então, é só seguir aqui a setinha. Do estado sólido, direto para o gasoso, nós temos a sublimação e a ressublimação. Sublimação, quando sai do sólido para o gasoso e do gasoso para o sólido, é a ressublimação. Então, aqui vocês veem aqui esse exemplo. Certo? E aqui, do estado líquido para o sólido é a solidificação, do sólido para o líquido, fusão, e do líquido para do gasoso para o líquido é condensação, e do líquido para o gasoso, vaporização. Então, isso aqui, esse esqueminha, fica fácil para vocês compreenderem. Então, não se esqueça de fazerem isso aí. Aqui é diagrama de fases, como eu falei, da água. Ela se comporta de uma forma meio doido, certo? Então, digamos, eu tenho aqui um aumento de pressão, certo? No nosso ambiente, geralmente, é 1 atmosfera, certo? Deixa eu puxar mais para cá. Aqui, a temperatura, aumentando a temperatura, saindo de 0 graus a 100 graus, depois 375 graus. Preste atenção nisso aqui. Deixa eu mudar aqui. Então, se eu vou aumentando a temperatura, que é essa parte aqui, automaticamente eu vou tendo aumento de pressão, certo? E aí, a 100 graus, a 1 atmosfera, aqui nesse ponto, certo? A água já começa a entrar no estado de vapor. Ela vai entrar em estado de vapor. E quando você vai aumentando a temperatura até 374 graus, em uma pressão de 218 atm, ele vai entrar em um ponto chamado ponto crítico, certo? Em que as suas moléculas começam a se comportar de forma totalmente diferente. Então, gente, aqui a molécula é um estado, aqui é outro e aqui já é outro. Então, a molécula, na verdade, a gente procura dizer que toda substância ele tem 3 estados, sólido, líquido e gasoso. Mas, na verdade, eu diria que ele teria 5.
do zero absoluto, que é quando as moléculas não se movimentam. Isso aí é raro acontecer, muito difícil acontecer, que é quando o estado Kelvin, ó, a temperatura Kelvin, quando o Kelvin, aquela unidade Kelvin, ele foi igual a zero. Zero, isso aí é quase impossível, mas pode acontecer. E quando a temperatura ele chega tão alta, mas tão alta, que chamamos eles de plasma. No Sol existe essa substância plasma. Existia uma TV, não sei se vocês se lembram, ou vocês eram pequenos, uma TV que era chamada TV de plasma. Você já ouviu falar? TV de plasma? Já, professor. Já. Pronto. Já. Pronto. É quando você coloca a substância ali dentro e essa substância está no estado de plasma. Ele está em uma temperatura ou em uma movimentação, entendeu? Do estado dele acima do estado gasoso. É o chamado de plasma. Mas, para todos os nossos trabalhos, a gente vai ser sempre de sólido, no líquido, certo? E o gasoso. Então, aqui, nessa fase aqui que eu queria falar a vocês, é aquela fase em que a água ela se comporta de forma estranha, em que ela pode ter os 3 pontos ali no local. Ela vai ter no estado gelo, em água e em vapor ao mesmo tempo. É interessante pra caramba isso aí. Certo? Alguém quer perguntar alguma coisa, tem alguma dúvida, por favor, pode falar. Eu vou parar aqui a apresentação. E aí, gente? Já estão me vendo? Já, né? Beleza. Pronto. Então, gente, são situações em que o estado da matéria passa e você nem percebe, né? Que situação é aquela maluca. E não sei se vocês já passaram por isso, de botar um refrigerante, uma água, não sei, qualquer coisa. A água geralmente não passa por isso. E aí você coloca no freezer. Aí tá aquele véu de noiva. E aí tá estado líquido. Quando você vai tocar, ela começa a solidificar. Não sei se você já viu uma que você pega e aí vai congelando no lugar onde você pegou, ao restante, ó, vai passando. É interessante pra caramba. Depois a gente vê um vídeo mostrando como é que passa esse processo. Beleza? Então, o que eu vou pedir para vocês? Eu quero que vocês vão para o chat. Coloque o nome completo e a turma. Certo? Bota lá. Nome completo. Yasmin, fulano de tal, turma tal. Comece a fazer aí agora, gente. Andresa Pereira Conceição, turma. No chat de vocês. Beleza. Professor, eu tive do sábado, aliás. Oi? Aonde? Sábado. Aonde? Na feira. Ah, na feira, é verdade. Todo sábado de manhã eu procuro na feira. Eu faço uma atividade física, né? Para manter o barrigão. E depois eu vou lá na feira comprar um quiabinho, um camarãozinho. Um Eu vou tira-gostozinho. todo sábado também, acordo às 5 da manhã. Oh, meu Deus, dá até pena. Pode dar 5 da manhã, ninguém merece. Não aguento, não. Eu passo mal. Até já acostumei. Ah, não me acostumo nada. Eu sou igual a menino novo, a criança, a adolescente. Eu não suporto